leitura de livros. As etapas do pensamento sociológico. Raymond Aron. Capítulo. Charles-Louis Secondat, Barão de Montesquieu. Parte 1. Eu me consideraria o mais ditoso dos mortais, se pudesse fazer com que os homens se curassem dos seus preconceitos. Chamo de preconceitos o que não nos faz ignorar certas coisas, mas o que nos leva a ignorar, a ignorância de nós mesmos. L'Esprit de Loi, prefácio. Pode parecer surpreendente começar uma história do pensamento sociológico pelo estudo de Montesquieu. Na França, esse autor geralmente é considerado um precursor da sociologia e se atribui a Auguste Comte o mérito de ter fundado essa ciência, o que é verdade. Esse fundador é aquele que criou o termo. Contudo, se o sociólogo se define por uma intenção específica, conhecer cientificamente o social como tal, Montesquieu, ao meu ver, um sociólogo tanto quanto Auguste Comte. A interpretação da sociologia implícita em um espírito das leis é, com efeito, mais moderna sob certos aspectos que a de Auguste Comte, o que não prova que Montesquieu tenha razão e que Auguste Comte não tem, mas simplesmente que o Montesquieu, ao meu ver, não é apenas um precursor, mas um dos fundadores da sociologia. Considerar Montesquieu como um sociólogo é responder uma pergunta formulada por todos os historiadores: em que disciplina se insere Montesquieu? A que escola pertence? A incerteza é visível na organização universitária francesa. Montesquieu pode figurar simultaneamente no programa de graduação em literatura, em filosofia e até mesmo em alguns casos em história. Num nível mais elevado, os historiadores das ideias situam Montesquieu ora entre os homens de letras, ora entre os teóricos da política. Às vezes, como historiadores do direito, outras vezes entre os teólogos, em que no século XVII discutiram os fundamentos das instituições francesas e prepararam a crise revolucionária, até mesmo entre os economistas. A verdade é que Montesquieu foi ao mesmo tempo um escritor, um jurista, um filósofo da política e quase um romancista. Não há dúvida, contudo, que a sua obra, O Espírito das Leis, ocupa uma posição central. Ora, a intenção e o espírito das leis, pelo que me parece, é evidentemente sociológica. Aliás, Montesquieu não faz mistério disso. Seu objetivo é tornar a história inteligível. Deseja compreender o dado histórico. Ora, este se apresenta aos meus olhos sob a forma de uma diversidade quase infinita de costumes, de ideias, de leis e instituições. Do ponto de partida, sua investigação é precisamente essa diversidade que parece incoerente. A finalidade da pesquisa deveria ser a substituição dessa diversidade incoerente por uma ordem conceitual
Exatamente como Max Weber, Montesquieu deseja passar do dado incoerente de uma ordem inteligível. Ora, esse processo é próprio do sociólogo, mas de duas expressões que utilizei acima, diversidade incoerente, ordem inteligível, colocam evidentemente um problema como se chegara a descobrir uma ordem inteligível. Como será a natureza dessa ordem inteligível, que deve substituir a diversidade radical dos hábitos e costumes? Parece-me que há, na obra de Montesquieu, duas respostas que não são contraditórias, ou melhor, duas etapas do mesmo processo de investigação. A primeira consiste na afirmação de que, além do caos dos acidentes, podem-se descobrir causas profundas que explicam a aparente irracionalidade dos acontecimentos. Em considerações das causas da grandeza e da decadência dos romanos, Montesquieu escreve: Não é o acaso que domina o mundo. Pode-se perguntar aos romanos, que tiveram uma base contínua de prosperidade quando se governavam de uma determinada forma, e uma sucessão interrupta de reversos quando agiram de outra forma, a causas gerais, morais e físicas, que agem em cada monarquia, levantando-a, a mantendo-a ou a destruindo. Todos os acidentes estão sujeitos a causas. E se o acaso de uma batalha, isto é, uma causa particular arruinou o Estado, havia uma causa geral que fazia com que esse Estado devesse aparecer em uma única batalha, perecer em uma única batalha. Numa palavra, a tendência principal traz consigo todos os acidentes particulares. Espírito de Loire não foi Poltara que arruinou Carlos VII. Se ele não tivesse sido destruído num local, teria sido em outro. Os acidentes do acaso são facilmente reparados, mas não é possível evitar fatos que nascem continuamente da natureza das coisas. A ideia subjacente e suas citações, a meu ver, é a primeira ideia principalmente sociológica de Montesquieu. Eu a formularia assim: é preciso captar por trás das consequências aparentemente acidentais acontecimentos e causas profundas que explicam. Uma preposição desse tipo não implica, entretanto, que as causas profundas tenham feito com que fosse necessário acontecer tudo o que aconteceu. A sociologia não se define como um ponto de partida, pelo postulado segundo o qual os acidentes não têm eficácia no curso da história. É uma questão de fato, de saber se uma história ou uma derrota militar foi provocada pela corrupção do Estado ou pelos erros de técnica ou tática. Não é evidentemente uma história militar, seja qual for, significa a grandeza de um Estado ou uma derrota à sua corrupção. Segunda resposta de Montesquieu é mais interessante
e vai mais longe. Considere em dizer que é possível organizar a diversidade dos hábitos, dos costumes e das ideias num reduzido número de tipos, e não que acidentes podem ser explicados por causas profundas. Entre a diversidade infinita dos costumes e a unidade absoluta de uma sociedade ideal, há um termo intermediário. O prefácio de L'Esprit de Loire exprime claramente essa ideia. Examinei em primeiro lugar os homens e vi nesse uma infinita diversidade de leis e costumes. Eles não eram conduzidos exclusivamente por suas fantasias. A fórmula implícita que a variedade das leis possa ser explicada, já que as leis a cada sociedade são determinadas por certas causas que atuam às vezes sem que os homens delas tenham consciência. Continua Montesquieu. Coloquei os princípios e vi as causas se enquadravam como que por si mesmo. Vi as histórias de todas as nações sendo apenas consequências deles. E vi cada lei particular associada a uma outra lei, ou dependendo de uma outra mais geral. Assim, é possível explicar de duas maneiras a diversidade dos costumes que se observa, de um lado, remontando as causas possíveis pelas leis particulares que observam nesses ou naquele caso. De outra, isoladamente, os princípios ou tipos que constituem um nível intermediário entre a diversidade incoerente e um esquema universalmente válido. Tornamos inteligível o devanir, aprendemos as causas profundas que determinam o andamento geral dos acontecimentos. Tornamos a diversidade inteligível quando a organizamos dentro de um pequeno número de tipos de conceitos.